por que que os livros estão tão caros? Esse é um tema bastante debatido. Ultimamente, aí de uns 2 anos pra cá, nunca se comentou tanto sobre, o que é bom, entre aspas, porque está tendo um debate, né? As pessoas estão interessadas em saber sobre. E aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre como que funciona a lógica das coisas e de quebra descobrir o porquê que o livro está tão caro. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Opção Literária. Antes de mais nada, eu não trabalho no mercado editorial, mas eu sou consumidora, como eu consumo muitos livros, né? E de certa forma trabalho com eles. Sempre houve ali o interesse para saber como que as coisas funcionavam, mas para esse vídeo em específico eu procurei vários conteúdos, então, para me inteirar, né? Mas no final, então, eu vou citar algumas coisas e vou deixar alguns conteúdos bem legais aqui na descrição. E se eu falar alguma coisa errada, eu já peço desculpas desde já. Com certeza vou deixar ali uma errata nos comentários fixados, né? Se alguém chegar aqui e me corrigir se eu falar alguma coisa errada. O importante desse vídeo é a gente conversar, é a gente se inteirar, né? A gente conhecer como que o processo editorial, como que as coisas funcionam. O legal é a gente fomentar essa discussão, sim, mas com conhecimento. Para poder falar sobre o porquê o livro tá caro, a gente precisa aí começar pelo começo e discutir sobre como o processo editorial ele é feito, né? Ou seja, como que a gente chega no valor final de um livro, e os processos que eu vou falar aqui vale tanto para livro nacional quanto estrangeiro. Alguns especificamente para livro estrangeiro, mas vocês vão conseguir aí separar o que é de um, o que é de outro, o que funciona para os dois. Então bora lá. Primeiro de tudo, existe então a aquisição de direitos, então, de um livro. E isso pode ser feito de diversas formas, né? Se for um livro nacional, você pode enviar um original para a editora e aí ela vai gostar do seu trabalho, vai entrar em contato com você ou com seu agente. Algumas editoras, né, têm alguns olheiros ou até mesmo os editores que estão sempre de olho aí nas tendências. Novamente, se for um livro nacional, se você lançar o seu livro de forma independente e ele bombar, pode ser que alguém entre em contato com você. A função ali, né, do editor, do olheiro, né, do agente, às vezes de uma editora, é muito importante, porque ela tá pensando, ela tenta pensar um pouco à frente, né? Claro que ela vai avaliar as tendências de mercado, mas acaba sendo meio que um tiro no escuro, sabe? Uma aposta mesmo, de verdade. Conforme eu fiz essa pesquisa, eu descobri que existem algumas feiras que são destinadas, assim, meio que para editores, onde vai, assim, editores de todo o mundo, né? Existem 3 muito populares que eu pesquisei, né? A primeira é a Feira de Londres, a segunda é a Feira de Frankfurt e tem também a Book Expo, que na verdade essa Book Expo América, ela é meio que falecida, tá? Porque desde a pandemia ela teve uma pausa e parece que ela entrou em hiato mesmo. Eles estavam avaliando algumas formas de retornar, mas dando uma repaginada geral na feira, né? Feiras como essa, por exemplo, os editores conseguem ter um pouco de conhecimento de quais são as tendências para o mercado, os gêneros em destaque, até títulos, sabe, que prometem, então, dar uma bombada. Também nessas feiras podem, assim, acontecer o famigerado leilão, né? Você tem um título que ele é muito disputado. Um exemplo, assim, gente, eu não tenho nenhuma noção de valor, mas, assim, vai ser um exemplo mesmo, tá? Uma hipótese. Vamos supor que um título tá valendo ali $10.000, né? Você chega lá e fala, eu te dou 12. Aí você fica sabendo que uma pessoa já deu 15. E aí por aí vai, né? Dependendo do quanto você pode oferecer, né? Do quanto também a sua vontade de trazer aquele título, você pode tentar aumentar ou cobrir a aposta, né? E assim por diante. Então aqui, gente, mesmo esse sendo um vídeo que eu discuto, fala um pouquinho sobre como o processo de precificação é feito e a gente vai falar sobre o porquê o livro tá tão caro, eu não vou falar especificamente de valor, porque isso seria muito aquém do meu conhecimento, eu não tenho noção mesmo, eu consegui pescar ali algumas porcentagens, mas valor especificamente falando, eu não tenho a mínima noção. Então, dessa forma, ou assim, gente, há inúmeras formas, então,
de um livro chegar até o editor, pode ser no boca a boca, pode ser alguma recomendação, pode ser que o livro ele explodiu lá fora, tá na lista de best-seller, sabe? E nenhuma editora ainda comprou os direitos, então o editor vai lá e faz uma aposta. É realmente muito vasta aí a quantidade de formas que existem para um livro chegar até o editor, então, de uma editora. A compra, então, de direitos autorais pode ser feita, então, pelo editor e pelo agente do autor. E geralmente é, assim, um acordo bem flexível, né? Se o acordo é feito, o autor vai ficar com 10% do valor, então, de capa de um livro. Antes de mais nada, para ter uma segurança ali, pode ter um adiantamento, então, que é esse valor que eles fecham antes, né? Como eu falei para vocês, vamos voltar àquele valor ali hipotético, 15 mil dólares, né? Ele tem esse adiantamento. E se o livro dele vender super bem, ultrapassar essa marca, aí depois ele passa então a receber certinho de acordo com cada livro, cada exemplar que ele vender. Ok, direitos comprados. Geralmente esses direitos valem aí em torno de 3, 4 anos que a editora tem. Então, para lançar esse livro, senão não é vitalício, sabe? Vai ter um momento ali que se ela não lançar, obviamente ela vai perder esse direito. Compras de direitos feitas, então bora para a próxima etapa, que é a tradução. Essa é uma etapa que obviamente não tem, então, em um livro nacional. E assim, gente, ela é paga por lauda. Existem diversos tipos de laudas, é uma referência, tá? De caracteres ali específico, mas a lauda literária tem cerca de 2.100 caracteres, é um padrão. Então o tradutor ele cobra por lauda e obviamente quanto maior o livro vai ser, maior a quantidade de laudas e maior o valor que ele vai repassar para a editora. Se vocês ficarem muito curiosos, aí peguem então um livro específico, um livro favorito, não sei, e divide então, pega a quantidade total dos caracteres que tem no livro e divide por 2.100 caracteres para saber quantas laudas tem esse livro. É muito legal tirar essas curiosidades, sabe? Depois disso, então, chegamos na fase de preparação, tá? E essa é uma fase muito importante que algumas pessoas, elas confundem, né, o preparador com o revisor, mas não. Virou o tempo do nada. Muitas pessoas confundem o trabalho do preparador ou copydesk com o revisor, mas são coisas completamente diferentes e são fases diferentes também do processo. E como eu falei para vocês, é um trabalho extremamente importante porque ele vai pegar aquele livro ali, vai chegar nas mãos dele, acabou de ser traduzido e ele vai então analisar, prestar atenção para ver se não tem algum erro de tradução, ou ele vai analisar muito bem a fluidez do texto, sabe? Se não é se não ficou truncado, sabe? E ele também cobra por lauda. Depois disso, a gente tem alguns processos aí, que é o projeto gráfico e a diagramação e a parte do capista, né? Algumas editoras têm um designer, um profissional ali, um capista direto da editora, mas muitas vezes, na maioria das vezes, as editoras então contratam um profissional de fora para fazer as capas. E para vocês verem, né, são muitas pessoas envolvidas, mas o nosso livro assim começou a tomar forma, tá bem assim bonitinho, só que ainda faltam muitos processos para ele ficar pronto, né? Bora continuar. O projeto tá feito, ele tá praticamente pronto e é assim que ele chega nas mãos do revisor. Então, para ele analisar ali como é que tá as coisas e nunca passa apenas uma vez pelas mãos dele. Esse processo vai aí pelo menos 2 ou 3 vezes para ele analisar certinho, tentar pegar todos os erros e ele cobra por revisão. Ou seja, não é por trabalho, é cada vez que ele pegar esse livro nas mãos para analisar, é uma vez que ele vai cobrar ali a mais. É um trabalho realmente muito importante. Depois de todas essas etapas, então, o livro tá pronto para ir para a gráfica. E essa é uma parte também muito delicada, porque no Brasil as tiragens não são muito altas, né? A gente não tem uma população que é muito leitora. Uma das últimas estatísticas aí é que o brasileiro lê em média 5 livros por ano, porém não livros inteiros, tá bom? São 5 títulos que ele começa,
não termina e lê em média ali 2,5 livros, ou seja, a nossa comunidade de leitora, ela é muito, muito pequenininha e existem aí diversos nichos, né? Para vocês terem uma ideia, então, uma tiragem de 10.000 exemplares é reservado para aqueles livros que são best-sellers, sabe? Que é uma promessa muito grande, às vezes já tem um hype aí forte, então realmente esse número aí ele vem diminuindo bastante conforme os anos estão passando. Vamos então comentar sobre algumas coisas que vão entrar ali nesse valor final, né? Antes da gente saber qual que é o custo desse livro, né? Até para vocês terem uma noção o porquê que a tiragem ela é tão importante, tá? No valor final, então, do livro, a gente vai incluir também marketing e logística, né? A parte do marketing envolve muita coisa, se vai ter alguma ação específica, algum publi, sabe, com influenciador, se vai ter brinde, a parte do brinde entra também aqui nessa porcentagem do marketing. E tem a porcentagem da editora, é claro, né, que são os funcionários, a gente tem também, às vezes, a localidade, se paga aluguel, também tem que incluir uma porcentagem ali da editora. Então tá bom, chegamos no nosso custo? Chegamos no nosso custo, então. E aí, gente, esse valor final, né, um número X, ele é dividido pela quantidade de tiragens. Então imagina só, se a gente tem um livro e a tiragem dele é 2.000 cópias. E a gente tem um outro livro e a tiragem dele são 10.000 cópias. Olha só que diferença que a tiragem vai fazer, então, pro custo final, né? Que vai refletir diretamente também no preço de capa. Aí, então tá bom, temos o nosso custo final e a editora vai definir, então, qual que vai ser o preço de capa, tá? O preço de capa, a gente já tem ali 10% do valor que é do autor. Já foi acordado lá, foi a primeira etapa, né? Quando a gente reservou os direitos, então 10% fica com o autor, tá? 50% desse valor vai para a livraria, também já é acordado aí. E 40% que vai pagar todos aqueles processos que eu falei para vocês até aqui, tá? Então é isso. É por isso, gente, que é tão importante a chamada reimpressão. Se um livro ele vende bem e ele precisa da reimpressão, às vezes é só a partir daí que ele começa a gerar um lucro de verdade para a editora, porque aí toda aquela parte da preparação, né, que ela teve no começo dessa jornada, ela não vai ter mais, né? Então, a partir da reimpressão, às vezes, é que o lucro começa a chegar para a editora de verdade. E fica aqui também uma reflexão muito importante. Vamos, assim, novamente usar um valor hipotético. Aqui, tá bom, gente? Hipotético. Se um livro, ele custa R$80, R$40 fica com a livraria. E não é que a livraria, assim, tá nadando em dinheiro, não, porque tirando a Amazon, assim, que vende muitos livros, sabe? Então, eles compram muitos livros e por causa de tudo isso eles têm uma condição muito grande assim de darem desconto e trabalhar com cupom e tal. E isso é até um pouco perigoso porque outras livrarias, né, desses R$40, ou melhor, desses 50% é de onde ela tira também o valor, às vezes, do aluguel, dos funcionários, comissão, ali tem o lucro da livraria, tá tudo dentro desse valor, então que a livraria fica com ela. E por isso também que é importante, às vezes, se a gente consegue comprar direto da editora, né? Porque esse valorzinho que vai para as livrarias acaba indo para a editora. Quando vocês veem algumas feiras específicas, como a Feira da USP, entre outras, às vezes ela consegue dar um desconto um pouco maior justamente porque não vai ter essa parte da livraria. Por isso que às vezes é tão importante a gente tentar valorizar, sabe, o comércio local, as livrarias menores principalmente. Eu sei que é difícil, né, porque elas trabalham com preço cheio e o livro não tá barato. Mas, então, agora vocês já entendem o porquê que é tão importante e por que, por exemplo, a Amazon consegue trabalhar com um outro valor, assim, porque o negócio lá é insano, nem eu entendo, não vou me adentrar nesse assunto, mas eu sei que é porque ela compra um estoque absurdo das coisas e por isso que ela consegue ter maleabilidade, então, nesses valores, tá bom? Tudo bem, agora a gente já sabe, então,
como que o preço do livro ele é feito, a gente já conhece a maioria dos processos. Eu acho que eu consegui informar bem, espero não ter errado tanto aqui nesse vídeo, mas agora vocês sabem, então, como que ele é preparado, como que ele vai para a gráfica, né? Quais são aí os processos certinhos de aquisição de um direito. A gente vai discutir finalmente, então, o porquê que os livros estão caros e por que desde a pandemia ele começou assim a aumentar desenfreadamente, né? Então o livro assim praticamente dobrou de preço, né? Se antes era raro a gente ver um livro custando R$ 69,90, hoje a gente vê os livros assim já na casa dos 120, 130 e assim tá uma loucura. Primeiro fator então, pandemia. Esse é um assunto que também está sendo discutido muito desde a pandemia, que é a falta de materiais e insumos. E por que que alguns materiais, especificamente falando da celulose, que é um material aí utilizado para fazer diversos tipos de papel, tá? Não só o papel do livro, mas, por exemplo, de caixa de papelão. Vocês vivenciaram aí um período em que as pessoas simplesmente não podiam sair de casa, então as vendas do e-commerce assim foram lá no alto e explodiu. E para poder então atender essa demanda precisava fazer muita caixa e muito material então de entrega. Durante um tempo tudo era feito pela internet, né? Mercado, compra de roupa, compra de remédio. Pensa-se na quantidade de remédio que foram para os hospitais. Então, assim, não teve jeito, faltou. Tava tendo muita procura e as empresas não estavam dando conta, então, de produzir a quantidade necessária, né? Então, se a gente parar para pensar na cotação do dólar, né, no qual se baseia diversos insumos ali na produção do livro, não só celulose e papel, mas a tinta, sabe, a chapa ali de impressão. Pensa no combustível, assim, que tá um absurdo de caro. Tudo tá extremamente caro. A gente tem esse problema com os insumos, a gente pega a inflação, mas a incapacidade do governo, sabe, de lidar então com essas coisas, de reverter essa situação, mas a falta de incentivo e motivação também para consumir a cultura, e especificamente os livros também, sabe? O livro, ele tá praticamente assim, praticamente não, literalmente sendo arrancado das nossas mãos, sabe? Tá muito difícil lidar com essa situação, com essa realidade. E eu lembro, gente, que em 2020, inclusive, as empresas e as gráficas estavam tentando segurar a situação como dava, né? Porque ainda tinha ali algum estoque, mas uma hora as coisas iam mudar. E eu sei que em 2021, então, já começou a aumentar bastante de preço, mas em 2022, assim, começou a vir a cacetada, né? O papel aumentou em dezembro e depois em janeiro tomou a paulada e aumentou mais 30%, e também teve um aumento em março e parece que vai aumentar de novo agora em junho, né? Esse vídeo vai sair para vocês no último dia, não, vai sair para vocês já em junho e tem aí uma promessa de aumentar de novo, tá, gente? Então, realmente é uma situação muito, muito, muito delicada. Para as editoras, então, o que essa alta nos preços significa? Infelizmente, vão ser menos títulos, então, publicados, as tiragens vão diminuir, ou seja, quanto menor o número de tiragem, maior o preço vai chegar pra gente e a gente simplesmente não vai ter condições de comprar, de consumir, sabe? Então, é complicado, gente. Eu entendo muito a revolta, eu acho que a gente tem que saber dosar, pensar um pouquinho nas coisas e saber para onde que a gente direciona a nossa revolta, né? Mas o que a gente vai fazer, tá? Eu não vou só meter o pau aqui e não vou tentar trazer uma discussão e às vezes até uma solução. O que a gente vai fazer? O livro tá sendo tirado das nossas mãos e a gente vai ficar quietinho, sem ler às vezes, e não é justo com a gente. E a gente não pode, eu acho que, se render, sabe? Porque a gente não pode olhar pro livro assim, eu tô até com um livrinho aqui do meu lado e falar, ai, é luxo, sabe? Artigo de luxo, não é pra mim. Não, o livro, ele é sim pra gente. Às vezes aproveito promoções, principalmente quando é direto ali da editora. A minha última grande compra, inclusive, foi feita direto da feira da USP. Então, assim, vocês precisam aproveitar essa chance e ficarem espertos, atentos, para quando tiver alguma promoção, alguma coisa que
vale bastante a pena. A época em que eu mais li na minha vida, inclusive foi na época em que eu tava fazendo meu TCC, foi uma loucura, mas eu nunca li tanto na minha vida quanto eu li. E eu não tinha condição de comprar livro, tá? Tudo que eu ganhava ia direto, assim, pra minha faculdade, não sobrava nada, só que eu era rata de biblioteca. Eu ia numa biblioteca ou eu ia em outra e tava sempre com o livro debaixo do braço, então lendo porque eu queria ler e eu dava um jeito de ler. Empreste livros dos amigos, né? Trocam edições às vezes. Tão importante quanto ler é divulgar a nossa leitura, gente. Falem sobre seus livros, divulguem. Não importa se você não é um influenciador assim, sabe? Mas divulgue, fale sobre a sua leitura, poste no Stories ou poste em alguma outra rede social, sabe? Acho que toda forma, às vezes, é válida para você tentar incentivar outras pessoas também a ler. Ou, às vezes, você tá quietinho ali na sua e tem uma pessoa que também é leitora e tá pertinho de você e vocês não conversam sobre, você nem sabe que ela também é leitora, sabe? E, às vezes, vocês podem passar a conversar e trocar ali livros. Usa o Scoob, sabe? Que é uma rede social de livros e lá você pode trocar os livros, né? Quando você não quer mais, você troca. É muito, muito, muito legal. Pode pesquisar sobre isso se você ainda não conhece. Quer ler, assim, muito, muito, muito um lançamento, né? Além de guardar ali, tentar guardar um dinheirinho. Se você não conseguir guardar, junta com um amigo, sabe? Faz uma vaquinha com um amigo e os dois compram, então, um lançamento e faz aquele esquema de livro viajante, sabe? Primeiro o livro fica com um, você lê, faz as suas anotações, né, as suas observações, depois envia para ele, e aí ele lê e vai ter, assim, as suas reações no livro. Eu acho que a gente tem que buscar opções, e tem, assim, diversas opções pra gente não se render e não deixar a leitura ser tirada da gente, sabe? Não vamos deixar isso acontecer. Vamos continuar resistindo, vamos continuar lendo, sabe? Pode ser que você não consiga comprar aquele grande lançamento que você quer naquele momento, mas não desista, deixa lá, quando tiver alguma promoção, você tenta comprar, se você não conseguir agora, uma hora você vai conseguir. Você não pode desistir de ler, sabe? Continue lendo, veja como é acessível para você. Existem diversos sites que também oferecem livros de graça para ler. Vamos continuar lendo e vamos fazer o possível aí pra gente divulgar nossa leitura e a gente comover as pessoas e não deixar a leitura ser tirada da gente. Eu acho que eu consegui, então, passar o recado que eu queria, que é uma discussão mesmo, tá? Sobre o porquê que o livro ele vem ficando cada vez mais caro. E eu espero, então, que vocês tenham gostado dessas informações. Me conte se você já sabia, né, como funcionavam esses processos, né, essa quantidade de processos aí que não são poucos. Me fala também o que você acha dessa questão dos insumos, né, que é uma questão que vem sendo discutida muito, né, desde 2020, mas principalmente agora, porque é agora que a gente está sentindo de verdade o aumento de todas as coisas. Então é assustador, mas eu acredito que as coisas vão melhorar lá na frente. E às vezes depende da gente, tá, gente? Depende das nossas ações ali, da gente querer mudar as coisas de verdade, tá? Então é isso, vamos conversar aqui nos comentários, vamos discutir sobre o assunto, tá bom? Sempre com paciência e com reflexão. Lembrem-se que eu só quis tentar fomentar aí um pouquinho essa discussão, mas com conhecimento, mas também que se eu errar, tá? Já estou pedindo desculpas desde já e vou colocar fontes muito legais aqui. Vou deixar uma fonte do site da editora Literalize, que explica todos os processos de precificação do livro. Vou colocar uma thread da Editora Nacional que explica o porquê que o livro tá tão caro. E vou deixar também uma live que teve no site da Mai, do All About the Book, que ela conversa com o Daniel Lameira, que inclusive tem um curso muito legal que chama Vida do Livro, se eu não me engano, que fala muito sobre esses processos e vai muito mais além do processo mesmo, de preço, vai muito mais além, sabe? E fala sobre o livro como um todo. Mas eu vou deixar a live que eles fizeram, que lá ele explica também todos esses processos e fala inclusive
sobre preços, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!